Hoje a equipe do programa Ferreira Aragão Nacional veio até o município de Redenção, a primeira cidade do Brasil a libertar os escravos, em 1883, antes mesmo da Lei Áurea ser assinada pela Princesa Isabel. E a gente está no Museu Senzala Negro Liberto. E aqui carrega muitas histórias que é o lado sujo da história da humanidade, né? Onde ocorriam torturas das mais diversas formas e maldades e crueldades pelos senhores de engenho. Aqui você pode observar, esses buracos no chão eram feitos de propósito para que os senhores de engenho pudessem ver alguma movimentação estranha dos escravos, se eles estavam combinando para fugir, combinando algo contra os senhores, né? Os senhores, como eram chamados na época. Falando agora com o Cleudes, ele que é guia turístico aqui do museu. Seja bem-vindo, Cleudes. O que é que a gente tem aqui? São instrumentos de tortura, é isso? Exatamente, a gente agradece, né? Vocês virem aqui, já tá vendo aqui essa história, né? E aqui temos alguns instrumentos de tortura que eram bastante utilizados naquela época para o castigo dos escravos, certo? Já esse, né, que está sendo visto agora, era o chamado viramundo, instrumento de tortura o qual prendia pés e braços dos escravos todos ao mesmo tempo. A gargalheira e as algemas, esses que eram os instrumentos mais utilizados, certo? Já esse instrumento menor era o instrumento odontológico, utilizado para a extração dos dentes dos escravos para os dois casos, tratamento ou tortura. E quem seria a escrava Anastácia? Aqui no mural tem essa escrava com a boca tampada, o que seria isso? Qual é a história da escrava Anastácia? Pronto, a história da escrava Anastácia é o seguinte, conta-se que ela era uma escrava muito bonita, certo? De olhos azuis, porque ela era filha de coronel com escrava. Um senhor de engenho, ao ver ela no mercado de escravos, se interessou pela beleza dela, já no intuito de abusar. Comprou e ela era a única que não se submetia aos abusos dele. Ele, revoltado, mandava castigar, que inclusive utilizando a máscara de Flandes, certo? Utilizando dentro da boca dos escravos um ovo quente, certo? Aí ela vindo a falecer, ainda jovem, né? Conta-se a história que ela tinha mais ou menos uns 15, 16 anos. Aí após o falecimento dela, as pessoas passaram a pedir graças a ela em orações e teriam sido atendidas. Tanto que no Rio de Janeiro já foi erguida uma igreja em homenagem a ela, já cultuando como santa devido a esses supostos milagres. Existem mais curiosidades aqui no museu. Tem um sino e a cabeça do boi. Qual o significado de tocar esse sino? Pronto, o sino diz a lenda que quem tocar ele for solteiro não casa mais, né? Ou aqueles que são casados se separam, então ficam viúvos. Você é casado? Casei, separei. Tocou o sino? Algumas vezes. Então eu não vou nem testar. Eu sou solteira, né? Quero casar ainda nessa minha vida. E a cabeça de boi, o que seria? A cabeça do boi diz que quem pegar nela com 8 dias vai receber o que o boi tem na cabeça, que não é as orelhas, e sim os chifres. Os chifres. Vamos entrando agora na senzala do museu, né? Da Fazenda Negro Liberto. E o que seriam esses buracos, Cleudes? Pronto, esses buracos era onde existem alguns pontos de apoio, certo? Para que fosse colocado as correntes com as algemas. O que mais? E logo aqui, esse lugar, ficavam quantos escravos aqui? Espalhados dentro da senzala viviam 50. Isso fora as 10 mucamas, que viviam totalmente separadas, até mesmo pela questão da higiene, em outro local, certo? E já esse aqui era um dos locais de castigo, utilizando aquele instrumento viramundo que nós vimos lá na casa. Após serem açoitados e presos no viramundo, eram jogados aí dentro, onde quanto maior a gravidade do ato, eram colocados mais ainda no fundo. Como pode ver, o espaço vai diminuindo. E aqui, eles ficavam guardados aqui? Não, ou já é outra parte da senzala? Isso aí são só espaços da senzala, porque os outros que estavam
na outra sala, já poderiam ver o castigo aqui também, já para tomar como exemplo. Vamos continuar aqui a nossa visita pela senzala. Realmente é um ambiente bastante escuro, não tinha nenhuma iluminação. Nenhum, porque a iluminação era à base de fogo e nenhuma vela sequer poderia ter aqui por causa do piso da casa, que é de madeira, né, podendo incendiar. Essa imagem retrata que momento? Pronto, retrata aí um pouco do sofrimento, né, dos escravos nos castigos. As mulheres ficavam despidas? Isso, porque assim, muitos deles já eram a cultura trazida dos seus países de origem. Nossa, os escravos, os negros africanos, eles são largos e altos, né? Como caberiam aí nessa solitária? Ele tinha que se adaptar. De qualquer forma, ele tinha que caber aí dentro, passando em média 3 dias preso, variando porque dependia muito da gravidade do ato. E muitas vezes até nem comia nem bebia. Por isso que, infelizmente, quando ia abrir, já estava morto aí dentro, porque não suportava. E se escuta alguma coisa? Segundo os vigias noturnos, sim, né? Eles dizem que quando estão fazendo as rondas, escutam passos pelo piso da casa, gritos, gemidos, barulho de correntes arrastando, barulho de açoite de chicotes, né? A gente mesmo é porque 5 horas cada um vai para suas casas, né? Se é verdade ou não, a gente prefere deixar com eles. Cleudes, houveram fugas e rebeliões aqui na fazenda? Pronto, rebeliões não, certo? Mas tentativa de fuga, algumas sim, né? Onde eles fugiam para um monte, né? Que fica logo aqui à frente do museu. E devido a não conhecer muito a região, rapidamente eram capturados, né? Ou quando estavam prestes a ser, preferiam pular, né, de uma pedra que existe lá em cima, que até hoje ela ainda é conhecida como Pedra da Morte. É difícil como que vida de negro é difícil. A gente retratou aqui um pouco o que é que eles viviam, né? Porque só na pele mesmo para saber o horror que eles passaram. Então é uma história que deve ser lembrada para nada parecido, nada semelhante acontecer novamente. E a gente trouxe aqui a história do município de Redenção, a primeira cidade do Brasil a libertar os escravos em 1883. Esther Aragão para o programa Ferreira Aragão Nacional. Jamais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como